Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo da série Estudos Espíritas com os casos de expiações terrestres contidos no livro Céu e Inferno. Esse conjunto de casos é talvez dos maiores que a gente encontra no Céu e Inferno, que tem ali como na sua segunda parte, né, o relato dos espíritos sobre o que aconteceu com eles após a morte e qual a relação entre a, a sua vida, a vida que tiveram e também o seu estado no mundo espiritual. Agora, nós estamos nós vamos estudar o caso Charles de Saint-G, ou o Idiota. É difícil saber exatamente o que caracteriza a idiotia. Eu não sou especialista e não sei exatamente a que Kardec estava se referindo com idiotia. Mas idiota claramente não uma pessoa idiota no sentido do xingamento, mas uma limitação da alma, como a gente vai ver, uma limitação do corpo, que deixa a pessoa sem capacidade de claro discernimento e clara ação nesse mundo. É isso que está sendo chamado de idiota, se eu entendi bem. Mas vamos ver aqui o, o caso em questão. Aqui a gente já está compartilhando a tela aqui. No finalzinho aqui tem Charles de Saint-G, o idiota, e a história começa aqui. Essa história é uma história bastante peculiar, mas antes de falar dela, vamos pedir a Deus que nos abençoe você, a todos que estamos agora sintonizados nesse estudo, para que Deus nos abençoe e que esse estudo seja bastante produtivo para todos nós. Que assim seja. Então, voltando. Esse caso é um caso bastante peculiar, porque além de tratar de um caso muito particular de idiotia, ele tem outras marcas muito significativas e diferentes dos outros casos que a gente viu. Primeiro, nesse caso, a evocação é feita com o espírito que ainda está encarnado. Isso é algo absolutamente novo naquilo que a gente está estudando. Isso é possível porque o espírito, enquanto está dormindo, ele pode se manifestar onde quiser e pode, inclusive, se manifestar para outra pessoa através de um médium, como aqui é o caso. Esse é o primeiro ponto bastante curioso e novo, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente está estudando. E o segundo ponto, vou tirar aqui que antes de. E o segundo ponto, muito curioso também, é que a gente viu até agora casos em que o espírito, na maior parte das vezes, né, quase praticamente todos os casos, o espírito sabia que ia passar por uma expiação, num certo sentido estava familiarizado e consciente daquilo que estava acontecendo. Em muitos casos, talvez todos os casos, o espírito inclusive pediu para que a situação fosse um pouco agravada, né? Quer dizer, que a prova fosse um pouco mais difícil para que ele conseguisse ascender espiritualmente, né? E saíram vitoriosos. É essa a nossa trilha até agora, vamos dizer assim. Nesse caso em particular, a gente tem um caso diferente, porque o espírito está encarnado, ele não desencarnou, então a gente não sabe qual é o estado dele no mundo espiritual, mas a expiação lhe foi imposta. Portanto, ele não escolheu, ele não queria e ele não pediu para gravar nada, né? Essa encarnação, num estado de idiotia, lhe foi imposta e a gente vai ver ele está, inclusive, assim, um pouco contrariado com tudo isso. No Livro dos Espíritos, existem perguntas muito claras e diretas sobre a questão da idiotia. Se no final der tempo, a gente vai para as questões e lê as questões. Se não der, eu vou deixar aí nos comentários desse vídeo
para que você leia depois ah, os comentários, as questões, tá bom? Vamos começar então lendo aqui o caso. A gente está aqui no inicinho, né? Vou aumentar aqui a tela para ficar mais fácil de ler agora, ficou ótimo. Então vamos aqui. Era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas. Então aqui, ó, ainda encarnado, esse é o ponto, né, que a gente está analisando. Cujas faculdades intelectuais eram nulas a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Então, isso aqui é que talvez caracterize o estado que ele está chamando de idiotia, né? Ter faculdades intelectuais praticamente nulas a tal ponto de não reconhecer os pais. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento de todo o sistema orgânico. E quem vem dar, né, intermediar aí a conversa é São Luís. São Luís, ele, esse espírito, né, o espírito Luís, ele, num certo sentido, ajudou a organizar todo o processo da codificação. Então, ele vai aparecer em respostas do Livro dos Espíritos, em mensagens do Evangelho e aqui também no Céu e Inferno, né? Então, pergunta a São Luís: podemos evocar o espírito desse menino? E a resposta: sim, é como se fizesses ao espírito de um desencarnado. Já comentamos isso. Essa resposta faz supor que a evocação se pode fazer a qualquer hora. Sim, visto como presa ao corpo por laços materiais, que não espirituais, a sua alma pode desligar-se a qualquer hora. Aqui essa passagem é uma passagem que não ficou muito clara e eu também não vou saber explicar muito bem o que o espírito de São Luís estava querendo dizer com isso. O que ele quis dizer com ele estar preso por laços materiais que não espirituais, né? É, eu sinceramente não consegui entender, não sei, não vou arriscar aqui dizer alguma coisa só por dizer, mas de qualquer maneira ele está preso ali por laços, né, ao corpo e como todos nós podemos durante o sono, a suspensão das nossas atividades orgânicas, a gente pode, né, se manifestar em em outro em outro local. Se não me engano, as histórias de Eurípides de Barçanufo são muito ilustrativas disso, porque Eurípides de Barçanufo teve muitos desdobramentos durante a encarnação dele, e ele era visto, ele estava dormindo num lugar e era visto em outro. Então é muito bom ler as histórias de Eurípides de Barçanufo. Bom, então evocação de Charles. Charles era o espírito, né, do garoto de 13 anos. Então Charles diz: sou um pobre espírito preso à terra por um pé com um passarinho. Presentemente, isso é, como espírito, tens a consciência da vossa nulidade nesse mundo? Então a primeira pergunta que fazem a ele. De certo que sinto o cativeiro. Então ele já mostra o quanto ele está se sentindo aprisionado, né, como se ele estivesse num cativeiro. E a gente viu já, tem visto nos estudos do Evangelho, principalmente lá nos capítulos iniciais, quanto a Terra é um lugar de degredo, de um lugar ainda de muita restrição, né? E espíritos, mesmo que não estando nesse estado de idiotia, já se sentem como se tivessem muito aprisionados ao estarem encarnados. Vamos continuar aqui. Quando o corpo adormece e o espírito se desprende, tens as ideias tão lúcidas como se estivesse em estado normal? E a resposta: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu que aspiro. Então, ele não deu uma resposta nem que sim nem que não, mas ele se sente mais livre, né? Esse aqui é o ponto importante. Experimentar no estado espiritual qualquer sensação dolorosa oriunda do vosso corpo, do estado corpóreo? Sim, por isso é minha punição. Então, ele está tratando aqui a expiação, né?
como uma punição propriamente dita. Ele não está satisfeito, ele está se sentindo cativo, ele está. Depois ele vai dizer que foi imposto, né? Então ele está se sentindo mesmo como algo, uma reprimenda, né? E por mais que ele se sinta um pouco mais livre no mundo espiritual, ele ainda sente, porque preso à matéria, né, a sensação dolorosa oriunda do estado corpóreo. Essa sensação dolorosa terminará quando ele tiver desencarnado. Lembrai-vos da precedente encarnação? Ó sim, ela é a causa do meu exílio atual. Então, mais uma vez, ele chamou de cativeiro, exílio, né? E agora vamos ver qual foi a razão dessa encarnação difícil para ele. Que existência era essa? A de um libertino no reinado de Henrique III. Então, muitas vezes ele não fez mal a ninguém, num sentido estrito de matar, coisas desse tipo, né? Mas a libertinagem, a sensualidade, o abuso nesse campo gera muitos desequilíbrios para a alma, e ele aqui abusou, né, da sua condição e agora está numa encarnação de muita restrição por causa disso. Continuando aqui a pergunta. Dizeis ser uma punição à vossa condição atual. Acaso não a escolhestes? Não. Então, é como a gente falou, é algo imposto para ele, ele não está contente, a gente dá para ver pelas palavras que ele usa, né, pelo tom que ele usa, que as coisas não estão boas, ele não está muito satisfeito. Como pode vossa alma, vossa atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Essa pergunta também está no Livro dos Espíritos, depois a gente dá uma olhada lá. Para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs essa contingência. Então, embora ele não possa fazer muita coisa, algum aprendizado ele está tendo ali, né? E ele está dizendo, olha, por mais que eu não saiba, por mais que eu não goste, por mais que eu não queira, essa encarnação não é uma encarnação nula. Foi Deus que impôs. Então, alguma coisa há aí de aprendizado, de crescimento, alguma coisa tem que eu preciso passar por essa experiência como forma de, é, é, vamos dizer assim, entre aspas, castigo do passado, nos termos que ele está usando, né? Ou de aprendizado, ou até como um alerta para o espírito. Olha, se você voltar a agir assim, né, você vai ter uma nova restrição da sua capacidade, porque não é possível que você use a sua capacidade de agir no mundo de forma tão abusiva. Então, ainda que ele não faça, entre aspas, nada, é como se fosse uma forte advertência, no sentido de dizer, presta atenção no que você está fazendo, né? Presta atenção no que você, como você usa o seu livre-arbítrio, porque isso pode ser que você nada garante que você não venha a ter uma outra experiência desse tipo. E aí, como ele está sentindo, é aquilo que a gente já comentou em outros textos, né, que a gente leu. Como ele está sentindo a experiência, isso fica gravado no seu espírito, né, de tal maneira que sempre vai vir uma advertência a ele, lembrando do perigo que é recorrer no mesmo erro numa possível encarnação futura. Podeis prever o tempo de duração da existência atual? Continuação aqui, né? Não, porém, mais ano menos anos, reentrarei na minha pátria. Então ele não tem muita ideia de quanto tempo ele vai ficar ali. Durante o tempo que mediou entre a vossa desencarnação e a encarnação atual, o que fizestes? Deus encarcerou-me, logo eu era o espírito leviano. Então ele já falou que ele era libertino, agora falou que era leviano,
depois da sua última desencarnação no estado de erraticidade, ele ficou contido, né? Ele ficou contido e essa contenção permaneceu durante essa encarnação, né? E o que se espera é que ao final de todo esse período ele consiga pensar melhor sobre como ele vai voltar a agir no mundo. Tendes, quando acordado, a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo o osso, mas o corpo nada vê nem percebe. Então, essa aqui é também um ponto interessante da gente comentar, né? Importante a gente comentar, porque muitas vezes a gente fala para pais, né? Quando tem filhos ainda muito criancinhas, bebês, né? Fala, olha, conversa com o seu filho como se ele fosse um, uma pessoa consciente, porque mesmo naquele estado, em muitas ocasiões, a dificuldade de percepção está no corpo, não no espírito. O espírito entende. Nesse caso é a mesma coisa. Ele tem um corpo defeituoso que não consegue processar a experiência dele, mas o espírito consegue. O espírito vê e ouve. Então, gracinha, piadinha, exemplos e tudo mais, ele está ali percebendo e entendendo o que está acontecendo. Poderíamos fazer algo proveitoso por vós? Nada. Na verdade, pode rezar por ele, né? Aqui também vai falar da prece aqui na sequência. Então, você vê que ele não está muito contente, não está muito feliz, ele não está esperançoso, ele não está nada, né? Ele está esperando esse tempo acabar. Então, diz São Luís, tratando-se de espírito encarnado, as preces têm a mesma eficácia para os desencarnados? Pergunta para o espírito de São Luís. As preces, além de serem úteis, agradam a Deus. No caso desse espírito, elas de nada lhe servem imediatamente. Porém, mais tarde, Deus lhes levará em conta. Então, é como se ele estivesse num estado ali que o que tem para fazer para ele, o melhor para ele agora é isso, né? A prece depois pode ter um efeito positivo, né? Em outro momento. Mas é claro que você já vai rezando desde agora para o espírito, né? Essa evocação, vamos continuar aqui lendo. Essa evocação ratifica o que sempre se disse dos idiotas. A nulidade moral não importa nulidade do espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Então, já comentamos sobre isso, né? A limitação está no corpo, não está no espírito. O espírito está consciente, vê, raciocina, é um espírito, né? Ok, mas o corpo não traduz aquilo que ele consegue perceber. Vamos continuar aqui então a leitura. Instrução de espírito sobre idiotas e cretinos dada à sociedade de Paris. Os idiotas são seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades. Então a gente já tinha identificado isso, né? Mas aqui está ratificando esse entendimento. Almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrestres. Então tá aí, ó. Se tem uma punição severa, está nesse estado de estar encarcerado, relativamente consciente espiritualmente, mas sem capacidade de ação. Muitas vezes escolhidas pelo espírito, que não foi o caso aqui do nosso amigo.
espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A aprovação nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Olha aqui, ó. Então, nem sempre é improfícua porque ele não fica estacionário. Vamos ver aqui. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada posso traduzir pela palavra e pelo olhar. Excetuada a mobilidade, o seu estado é o de letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem sem, contudo, poderem exprimir-se. Já entendemos isso. Quando tendes esses horríveis pesadelos durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo, como da vossa língua. Quando tal sucede, dizemos, a vossa sensação é idêntica à dos idiotas. É a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Então essa talvez seja a melhor definição disso que ele está chamando de idiotia, né? Ele não explicou exatamente ainda, né? Por que o espírito não fica estacionário na prisão carnal? Se você ler novamente aqui, ele não explicou ainda. Vamos ver se ele vai explicar. Agora já não lembro mais se está aqui. Depois a gente também dá uma olhada no livro dos Espíritos, se der tempo. Assim se explicam quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa, e o que chamais de justiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é uma punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los. Então aqui ele já vai começar a falar da loucura. No livro dos Espíritos, idiotia e loucura estão juntas, tem perguntas sobre idiotia e perguntas sobre loucura, mas não só lá como aqui, dá para perceber que são fenômenos próximos, vamos dizer assim. Agora, uma coisa curiosa que eu me lembrei, quando eu estava lendo, antes, né, de gravar esse vídeo, do caso da Susana Davenport, do livro Alcione, que ela comete tanto abuso, ela acaba com o casamento lá da Madalena Villamil e tal, ela, né? Quando ela é descoberta, ela entra no estado de loucura. Ela fica completamente fora de si. E Alcione vai e cuida dela. Mas no livro diz que no finalzinho da vida, antes dela morrer, ela recobra a lucidez. Então é como se aquele estado de loucura em que ela perde por um tempo grande da existência dela, porque ela ficou anos nesse estado, e Alcione cuidando dela, né? Fosse já uma expiação durante a encarnação para aquilo que ela mesma fez. Terminado esse tempo, ela recobra a lucidez e desencarna lúcida. No livro não conta o que aconteceu com ela no mundo espiritual e como foi, né? Qual o estado moral dela depois dessa encarnação. Mas há uma clara indicação de que ela recobra a lucidez, né? De que ela passa um tempo grande nesse estado de loucura, depois recobra a lucidez. Vamos voltar aqui. Quanto aos idiotas, a vida contemplativa, isolada da alma, sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual têm consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral que não tendes ideia alguma. Então a gente vê nesse espírito, Charles, que por mais que ele não esteja gostando, ele está, num certo sentido, resignado. E essa resignação é o que faz com que ele consiga
vencer a sua provação e não ficar estacionário. Mas muitos espíritos, como ele está falando aqui, sempre se fala muitos, né? Porque a gente não tem uma regra para isso, pode, né? Cada caso é um caso. A gente encontra também aqueles que se revoltam, né? Sentem o violento desejo de retornar a outra vida. Então, o espírito pode até se suicidar para voltar à vida espiritual, né? Aqueles que conseguem passar com resignação, esses avançam. Vamos continuar aqui. O espírito, embora o corpo não esteja consciente, o espírito está. Então, o espírito pode estar se debatendo ali, né? Ele pode estar mais resignado ou ele pode estar ali naquele estado que muitas vezes nós nos encontramos daquela revolta silenciosa, né? Que você não está falando, não está expressando, mas está acumulando aquele sentimento internamente. Os atos de fúria, como de imbecilidade a que se entregam, são no íntimo julgados pelo seu ser, que dele sofre e se vexa. Eis que escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhe o sofrimento, fazendo-lhe sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles e acusariam de covardia os que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. Então é aquilo que eu falei, não faz piadinha, não sei o quê, mas o espírito está vendo e isso faz aumentar ainda mais a sua revolta, ou né, a possibilidade dele se sentir ali revoltado com isso. E se ele tivesse consciente, ele ia provavelmente, né, para cima. Aí vai voltar aqui para a loucura. Então, a loucura não é das leis divinas, pois, resultando materialmente da ignorância, da sordidez, da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene que a ciência hoje executa e a todos faculta tende a destruí-la. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se, acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devam ser todas morais. Olha só. As provações todas morais. E quando na Terra nova ainda houver preenchido todas as faces da sua existência, então se transformará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Aqui ele tá chamando a atenção, né, que a questão da higiene, uma coisa muito forte na época de Kardec, né? Então ele está usando um pouco a terminologia e o conhecimento possível da época, mas a ideia de que a gente pode, hoje, com medicamentos, com uma série de coisas, transformar essa loucura em algo mais sociável, em algo mais né, toda a discussão que já tem aí há muitos anos da luta antimanicomial, de você tratar a pessoa que tem ali dificuldades, né? Todos nós somos mais ou menos loucos, né? Com certa medida, né? Tem uma música do Caetano Veloso que ele diz: de perto ninguém é normal. Então, tratar tudo isso de forma mais sociável, né? E não internar, e não excluir, e não tornar a loucura mais louca nos manicômios da vida. E aí ele termina com essa mensagem bastante curiosa, né? Dizendo, olha, vai chegar o tempo que as provações serão todas morais, né? E a Terra será morada de felicidade. E quem deu essa mensagem foi o pai do médium, Pierre Jouty. Ainda aqui um outro esclarecimento, vamos ler rapidamente, porque estamos aqui no finalzinho do nosso tempo. Dá para a gente ler aqui uma página e pouco. Vamos ler aqui o final. Houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas, chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana.
O modo pelo qual o Espiritismo encara os fatos não é realmente um muito moralizador e instrutivo, considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na Terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações. Considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu. Considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões. Se admitirmos a pluralidade da existência, como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo, e nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias por parte de Deus, que é justo e bom? Essa ideia, né, da criação da alma junto com o corpo é uma ideia católica, né? Então, Kardec está aqui refutando argumentos católicos de que a alma é criada junto com o corpo, porque Deus não criaria almas tão precárias assim, sendo justo e bom. É bem de ver que aqui não se trata de loucura, por exemplo, que se pode intervir ou curar. Os idiotas nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Qual, portanto, a sua sorte na vida eterna? Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos? Mas por que tal favoritismo se nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam de limbo, isso é, um estado misto que não é feliz nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem por Deus criados idiotas? Desafiamos a todos quantos negam a reencarnação para que saiam desse embaraço. A posição de Kardec ali, né, sendo combativo na defesa da ideia da reencarnação defendida pelo Espiritismo. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura injustiça torna-se admiravelmente justo, o que parece inexplicável racionalmente se explica. Ademais, sabemos que os nossos antagonistas, os adversários dessa doutrina, não têm argumentos para combatê-la, além daqueles oriundos do receio de retornarem à Terra. Respondemos-lhes: para que volteis, não se vos pede a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para enviá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem bastante para se alçarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém, com essas esferas felizes. E daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço. Sabemos que em certos países, longe de serem objeto de desprezo, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Tal comiseração não se filiará numa instituição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção quanto por se verem repudiados na sociedade. Seus espíritos compreendem tal contingência? Considera a si mesmo como favor e verdadeira bênção a presença de um desses seres no seio da família. Olha só, considera-se como favor uma verdadeira bênção. Será isso superstição? Talvez, porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por lhes não aprenderem o alcance. Mas seja como for, aos parentes se oferece a ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória quanto mais pesado lhe seja o encargo. Olha só, sempre essa ideia de que o mérito está sempre na dificuldade da ação, de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a bênção dos que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por essa prece. Obrigado, meu Deus, por nos teres dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Muito bem, avançamos um pouco mais hoje.
Vou deixar as perguntas do Livro dos Espíritos sobre a idiotia, que em grande parte só referendam aquilo que a gente já leu, já compreendeu desse caso. E se você não assistiu os outros estudos, tem aí a série de estudos. E no próximo estudo faremos aqui, deixa eu ver quem é o espírito, Adelaide Marguerite Guzzi. É mais ou menos isso, o nome do espírito que a gente vai ler e vamos ver qual é o caso dela, tá bom? Foi um prazer estar com você, um grande abraço, tchau.